A passagem de hoje é 2 Samuel 6, versículos 12 a 23. Vamos ler juntos? Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo o Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então, foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas, de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia da sua morte. Amém. O capítulo 6 de 2 Samuel, que estamos examinando hoje, nos apresenta duas pessoas que no mesmo dia e diante do mesmo acontecimento, o interpretaram e o vivenciaram de maneiras totalmente diferentes. Uma dançou com todas as suas forças, enquanto a outra, olhando de uma janela, a desprezou. No mesmo dia, no mesmo lugar, duas pessoas vivenciaram isso: Davi e Mical. A diferença entre os dois era muito clara. Por que, afinal, esses dois mostraram atitudes tão diferentes? Para entender o texto de hoje, primeiro precisamos examinar o contexto deste evento. No texto de hoje, Davi está transportando a arca de Deus. No entanto, não era a primeira vez que ele tentava levar a arca de Deus para Jerusalém. Como vimos na mensagem da madrugada de ontem, houve uma primeira tentativa 3 meses antes. Mas essa tentativa terminou em fracasso. Eles partiram com a arca em um carro novo, mas Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e por isso foi morto pela ira de Deus. Diante disso, Davi ficou com muito medo e acabou deixando a arca na casa de Obed-edom. Mas 3 meses depois, chegou-lhe a notícia de que a casa de Obed-edom havia sido abençoada por causa da arca. Ao ouvir essa notícia, Davi decidiu ir novamente em busca da arca. Essa é a cena da segunda tentativa que aparece no texto de hoje. Neste dia importante em que a arca estava sendo transportada, Davi e Mical estavam em lugares diferentes. Davi estava no centro do acontecimento, e Mical estava do lado de fora, em uma janela. Embora estivessem em lugares completamente diferentes, eles vivenciaram juntos a cena da chegada da arca. No entanto, havia uma diferença muito gritante entre essas duas pessoas. Nesta madrugada, vamos examinar juntos qual era essa diferença. Primeiro, Davi. O texto de hoje nos mostra a diferença entre Davi e Mical através de 3 cenas. Vejamos os versículos 13 e 14 do texto de hoje. Vamos ler juntos em uma só voz.
E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Amém. Davi se revela de 3 maneiras: o éfode de linho, os 6 passos e a dança. A primeira coisa que vamos examinar é o éfode de linho. O éfode, como bem sabemos, é uma palavra usada para descrever a veste exterior usada pelo sacerdote. No entanto, o éfode que Davi usou neste dia é descrito como um éfode de linho. Em outras traduções, está registrado como linho rústico ou um éfode feito de linho, ou seja, era uma veste em forma de colete feita de linho rústico. Não era a vestimenta oficial de um sacerdote. Davi despiu suas vestes reais e suntuosas, revelando seu coração de se apresentar diante de Deus como um simples adorador. Ele sabia que, mesmo não sendo sacerdote, outros foram julgados por tocar na arca. Sendo Davi um homem segundo o coração de Deus, era improvável que ele cometesse o mesmo erro. Provavelmente, podemos ver aqui que, lembrando-se do fracasso anterior, ele escolheu tirar suas vestes reais e se humilhar diante de Deus. Essa deve ser a razão pela qual Davi vestiu o éfode de linho naquele dia. Diante de Deus, ele se definiu não como rei, mas como um adorador. E em segundo lugar, ele ofereceu sacrifícios após 6 passos. Isso provavelmente se deve ao fato de ele ter testemunhado a morte de Uzá na primeira tentativa. Desta vez, ele deu 6 passos com cuidado e, como nada aconteceu, pode-se supor que ele ofereceu um sacrifício de gratidão e reverência a Deus. Mas há algo importante aqui. Como rei, Davi poderia ter transportado a arca de forma rápida e eficiente. No entanto, ele não o fez. Ele andou 6 passos e parou para oferecer um sacrifício a Deus. Isso pode ser visto como um ato de reconhecimento de que a soberania desta jornada não pertencia a ele, mas a Deus. Podemos interpretar que ele ofereceu tal sacrifício porque se definiu não como rei, mas como alguém que estava diante de Deus. Assim como o fato de vestir o éfode de linho, o sacrifício oferecido após 6 passos também revela diante de quem Davi se colocava naquele dia. Por último, ele dançou com todas as suas forças. Naquele dia em que acolhia a arca do Senhor, Davi não se preocupou com sua dignidade como rei. Podemos interpretar essa cena através da resposta de Davi quando Mical o criticou mais tarde. O versículo 21 registra o seguinte: ele respondeu assim: perante o Senhor. Ou seja, podemos ver que a razão pela qual Davi dançou, o ato de dançar, não foi direcionado às pessoas. A dança de Davi deve ser interpretada como uma pura expressão de alegria por ter sido escolhido por Deus. Essa atitude de Davi surgiu porque ele definiu sua posição diante de Deus, e não pelo olhar das pessoas. No final, essas 3 ações de Davi convergem para um único ponto. Todas as ações de Davi eram uma expressão de sua identidade diante de Deus. Naquele dia, Davi consistentemente se definiu dessa maneira diante de Deus. Ao vestir o éfode de linho, ao parar após 6 passos para oferecer sacrifícios e ao dançar com todas as suas forças, Davi definiu claramente diante de quem ele estava. Amados irmãos, ao olharmos para a atitude de Davi hoje, devemos reexaminar nossas próprias vidas. Nós também, em nossa vida de fé, confessamos crer em Deus. No entanto, quando olhamos para nossas vidas reais, ainda há momentos em que vivemos mais conscientes do olhar das pessoas. Seja em casa, no trabalho ou nos relacionamentos, muitas vezes vivemos como um eu diante das pessoas, em vez de um eu diante de Deus, por estarmos conscientes do que os outros pensam. Mas o que devemos nos apegar novamente através da palavra nesta madrugada é a lembrança de que precisamos definir quem somos diante de Deus, e não como somos diante do olhar das pessoas. Portanto, irmãos, que ao viverem o dia de hoje, em qualquer momento de escolha,
vocês possam decidir diante de Deus, e não dos homens. Que eu e vocês possamos nos lembrar que, nesse momento, nossa vida pode ser reerguida como uma vida para Deus, assim como a de Davi. Eu os abençoo em nome do Senhor. No entanto, no texto de hoje, aparece outra pessoa que se posicionou de forma completamente oposta a Davi. Era Mical. No mesmo dia, e diante do mesmo evento, Mical fez uma escolha totalmente diferente. É o versículo 16 do texto de hoje. Vamos ler juntos, em uma só voz. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém. Para entender Mical no texto de hoje, precisamos primeiro examinar quem ela era. O texto a descreve consistentemente assim: Mical, filha de Saul. Não a chama de esposa de Davi. Isso pode ser interpretado como uma expressão que mostra onde a identidade dela estava enraizada. Ela era, antes de ser esposa de Davi, a filha de Saul. Por isso, ela não conseguia entender a atitude de Davi. Mas há uma pista no texto que mostra o estado espiritual de Mical. Não está no texto de hoje, mas se olharmos para 1 Samuel 19:13, aparece a palavra ídolo. O ídolo ao qual Mical se apegava, que estava em sua casa, era no original chamado de terafim, ou seja, ela se apegava aos terafins. Irmãos, os terafins eram um ídolo considerado abominável pela lei. Os estudiosos dizem que isso é uma pista que revela o estado espiritual de Mical. Por isso, neste dia alegre em que todo o Israel se reunia para receber a arca do Senhor, Mical não estava presente no local. Ela apenas observava a cena de longe, como uma espectadora, de uma janela. E Mical criticou Davi por sua atitude. São os versículos 20 e 21 do texto de hoje. Vamos ler juntos em uma só voz. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Amém. O cerne da crítica de Mical era este: que ele havia abandonado a dignidade de um rei. No entanto, na verdade, isso não era simplesmente uma questão de dignidade. Davi respondeu à sua crítica assim: Que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ou seja, através da resposta de Davi, podemos ver que o desprezo de Mical por Davi era, na verdade, uma rejeição a Deus, que havia escolhido Davi. Davi diz: Ele rejeitou seu pai e toda a sua casa e me escolheu. Ou seja, podemos ver que por trás dessa crítica havia uma crítica a Deus que escolheu Davi. Superficialmente, era uma questão de dignidade, mas, na realidade, era uma expressão de frieza para com Deus. Essa era a crítica de Mical. Podemos ver que Mical, na verdade, não baseava sua identidade em Deus, mas nas pessoas. Ela avaliou Davi com base no olhar das pessoas e julgou esta cena de adoração com base na dignidade diante dos homens. Ela rejeitou Davi, o que no final significou rejeitar a Deus. Como resultado, o texto conclui sobre ela da seguinte forma: E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia da sua morte. Isso não significa que o problema de não ter filhos em nossas vidas hoje seja devido a alguma maldição. É mais apropriado interpretar isso como uma consequência da desobediência no contexto da lei da época, um juízo recebido de Deus. O texto de hoje nos diz que, por ter vivido uma vida definida diante das pessoas, ela acabou experimentando a maior perda. Amados irmãos, o problema de Mical não era simplesmente dar importância à dignidade,
Seu problema era que ela se preocupava mais com as pessoas do que com Deus, e se definia diante das pessoas em vez de diante de Deus. Como resultado, ela foi forçada a ficar de fora deste cenário de alegria onde Deus estava operando. Ela permaneceu no lugar de quem apenas observa de uma janela. Na verdade, dentro de nós, coexistem as atitudes de Davi e de Mical. Queremos amar a Deus ardentemente, mas quando nos deparamos com a realidade, nossa própria dignidade e o olhar dos outros se tornam mais assustadores. A janela onde Mical estava não é, portanto, um simples lugar. É o lugar em nosso coração onde, para não nos machucarmos ou sermos ridicularizados, observamos a Deus a uma distância segura. Esse é o lugar da janela. Por outro lado, a praça onde Davi dançou, mesmo que parecesse tolice, era o lugar de dedicação onde ele se entregou completamente à graça de Deus. Mical pode ter protegido seu orgulho de ser filha de um rei, mas perdeu a emoção da presença de Deus. Davi pode ter perdido a majestade de um rei, mas conseguiu ganhar o coração de Deus. Por isso, devemos olhar para nossas vidas. Estou agora dentro da janela ou no meio da praça? Quero me apresentar diante de Deus, mas estou primeiro calculando o que as pessoas pensarão. Ou estou indo para o lugar da dedicação? Diante de quem estou me definindo agora? Esta é a pergunta que devemos fazer nesta madrugada. Que possamos levar esta pergunta em nossos corações ao longo do dia de hoje. Agora vamos concluir a mensagem. Amados irmãos, o texto de hoje nos mostra duas pessoas que vivenciaram o mesmo evento no mesmo dia. Davi vestiu um éfode de linho, parou a cada 6 passos para oferecer sacrifícios e dançou com todas as suas forças. Ele era uma pessoa que se definia diante de Deus. Em contraste, Mical permaneceu em sua janela, olhando para baixo e desprezando a cena. Ela era uma pessoa que se definia diante das pessoas. E vimos hoje que essa diferença os levou a caminhos completamente diferentes. Portanto, nesta madrugada, vamos refletir sobre nossas vidas. O próprio ato de terem vindo a este lugar já pode ser considerado como um ato de se definir diante de Deus. No entanto, que essa vinda não pare no início do dia de hoje, mas que se torne a vida que nos guia hoje, durante a semana e por toda a nossa existência. Então, irmãos, ao viverem hoje, sempre que se depararem com um momento de escolha, parem por um momento e façam esta pergunta antes de decidir: diante de quem estou agora? Que, ao avançarmos com esta pergunta, possamos nos lembrar que o Deus que guiou Davi guiará pessoalmente a mim e a vocês, e assim viver uma vida abençoada. Que assim como Davi, possamos dançar diante de Deus e testemunhá-lo em uma vida abençoada. Mais uma vez, eu os abençoo em nome do Senhor.